muito bom estarmos aqui mais uma vez. É um privilégio nosso estarmos reunidos aqui. Você aí de casa. Em nome de Jesus, eu vou te convidar a se colocar em pé nessa hora. Você em casa, fique à vontade. É um tempo muito bom. A palavra fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. Às vezes o nosso coração pode não estar muito disposto a isso. Ou um coração triste, ou preocupado, ou ansioso, ou angustiado. Mas aí eu me lembro dessa palavra. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É algo natural. Amém? Então, em nome de Jesus, que você permita aí fluir o Espírito Santo através da sua vida, porque a sua vida é uma vida de louvor a Deus. Amém? Independente da circunstância. Eu vou te pedir aí para você olhar para o irmão que está do seu lado e falar para ele: você é a expressão do amor de Deus. Você é a expressão do amor de Deus. Amém. E todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluias. Amém. Cantarei do teu amor para sempre. Dos montes corre para o mar. Aleluias. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Aleluias. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Eu sou casa de Deus. Amém.
Glórias a Deus, que o Espírito Santo, Ele habita em nós e que Ele possa encontrar morada aí no seu coração, em nome de Jesus. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim. Eu sou casa de Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Aleluia. A luz dissipou a escuridão, onde era morte reviveu. Agora que sou casa do meu Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Aleluias. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Que bom. Ele nos chamou pelo nome. Amém. Que privilégio poder louvar o seu nome, Senhor. Amém. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti.
aleluias, glória a Deus. Tua misericórdia é sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos, Senhor, da tua presença, da tua essência em nós. Viver o que realmente o Senhor tem para nós, ó Pai. Como filhos queridos, amados, precisamos de ti, Pai, para vivermos tudo aquilo que o Senhor já sonhou e planejou para cada um de nós, Pai. Precisamos de ti, ó Deus, para que a nossa vida seja uma vida de louvor, de adoração, de graça, de misericórdia, de palavras de amor, de verdade. Precisamos de ti, ó Pai, precisamos de ti todos os dias. Te louvamos, te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Aleluia, Pai, o seu amor é grande, é eterno, é infinito. É infinito. Aleluia, e é por isso que damos graças ao teu nome. Louvado seja o teu nome, Deus. Distante de ti, Senhor, Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, Preciso de ti. Aleluia, que bom poder estar aqui com todos vocês. Hoje é dia de festa, muita coisa boa acontecendo e a gente louva a Deus por isso. Hoje a gente vai estar batizando. A gente ia batizar mais gente, só de neto eu ia batizar 7. Mais 2 amanheceram com febre, acredita? Aí
Vamos deixar para depois. Aí vai ser outra festa, porque aí os outros primos querem fazer junto também, então vai ser 7 a menos hoje, mas a gente faz essa festa do outro dia. Mas o gostoso é que a gente está em festa sempre, quando a gente está na presença de Jesus. Amém? Eu estou muito satisfeito, muito feliz de ver todos vocês aqui. Mas muito feliz porque nós temos a visita aqui hoje. Está aqui o Silas, da nossa congregação Filhas Sem Fronteiras. Seja bem-vindo, Silas. E ele trouxe com ele um pastor, que é pastor lá no norte de Paris, na França. Um irmão francês que está visitando a gente aqui, que é o Pierre. E eu queria dar as boas-vindas a ele. Que Deus abençoe, viu, meu querido? A sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito bom vocês aqui com a gente e que Deus possa abençoá-los. E antes da gente fazer o batismo, nós vamos deixar ele para o finalzinho. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração muito forte essa semana. E em cima disso a gente poder, então, receber aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer falar aos nossos corações. Os adolescentes vão ficar aqui, tá bom? Então, você fica firme com a gente, que nós vamos ter depois aí a alegria do batismo também. Amém. Mas eu queria orar, vamos orar, pedir para que Deus possa realmente trazer entendimento aos nossos corações de tudo aquilo que Ele quer falar para você e para mim. Amém? Pai, muito obrigado. Nós queremos te louvar, te agradecer, o privilégio de estarmos juntos, o privilégio de podermos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, receber de Ti. E a nossa oração é que o Senhor possa escancarar agora o nosso entendimento, Pai Santo, para que tudo aquilo que o Senhor quiser falar seja recebido com gratidão, com alegria, com entendimento e com sabedoria nos nossos corações. Queremos orar também, ó Deus. Hoje, muitos dos nossos jovens vão estar prestando o Enem, vão estar fazendo provas, e a gente quer abençoar cada um deles. Que o Senhor possa dar entendimento a esses jovens, ó Deus, para que possam fazer essa prova com tranquilidade, com paz em seus corações, e vencer mais esse desafio. Oramos também, ó Deus, para que o Senhor nos conceda muita alegria nesse tempo de festa que a gente vai estar vivendo agora, nessa manhã. E é no nome de Cristo Jesus, o Senhor, que nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Antes de começar, eu queria saber quem nos visita hoje. Pela primeira, segunda vez. Você pode aí... Amém. Opa, uma turma boa. Vocês são muito bem-vindos, Deus, na casa de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, viu, queridos? A gente está sempre juntos aqui, né, todo domingo às 10 horas. No ano que vem a gente vai voltar também a ter o nosso culto da tarde presencial, mas a gente avisa depois o dia certinho. Mas muitas coisas o Senhor está fazendo e a gente se alegra com isso. Aleluia, graças a Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, quiser acompanhar o que a gente vai estar lendo, eu vou ler o texto que está no Evangelho de Lucas. Levanta a sua mão, você que nos visita, porque a gente tem um presente ali para você. Aí você vai estar recebendo aí. Fica com a sua mão levantada até receber o presentinho, tá bom? Tem mais aqui na frente, Zé. Amém. Mas abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vou ler do primeiro versículo até o 11º. E esse texto diz assim, você pode seguir aqui com a gente. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, mestre. Afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos
com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe, queridos, esse texto que eu quero compartilhar com vocês conta um fato histórico na vida de Jesus. Foi quando ele começou a convocar os seus primeiros discípulos. Mas apesar de ser um texto histórico, eu queria, em nome de Jesus, te convidar a se deixar ser levado por tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar através desse texto histórico. Sabe por quê? Porque tem muito ensinamento aqui. Cada versículo desse texto traz uma riqueza tão maravilhosa que eu queria que você prestasse bastante atenção para que o Espírito pudesse agir na sua vida. Porque a gente crê no maravilhoso agir de Deus. E com certeza, quando Ele age, ninguém pode impedir. Quando Ele faz, ninguém pode mudar. E eu quero declarar que Ele quer fazer algo na sua vida nessa manhã. Amém? Posso ouvir um amém bem gostoso? Então, na sua vida, o Espírito Santo de Deus vai agir nessa manhã. Então, presta atenção, para que a gente, então, possa sair desse universo histórico do que está sendo contado aqui, e a gente possa, então, avançar para aquilo que é uma dimensão espiritual do que Deus quer falar ao seu coração e ao meu, através desse texto. Porque esse texto é muito rico. Então, a gente vai passar aqui versículo a versículo, e eu queria que você entendesse que Deus quer falar ao seu coração em cada um deles. Então, a gente começa aqui, quando Jesus, então, estava perto do lago de Genezaré, e a sede e a fome da palavra de Deus naquele povo era muito grande. E eles começaram a cercar Jesus, e a palavra diz que ele estava sendo comprimido. Imagina, todo mundo queria ficar perto de Jesus. Mas numa multidão não tem jeito de todo mundo ficar perto de Jesus. E aí eles foram comprimindo. Jesus, muito estrategista, ele já bolou um plano para que ele pudesse falar a toda aquela multidão, sem ficar num lugar onde poucos o ouviriam. Então, a estratégia de Jesus foi o seguinte: eu entro no barco, afasto um pouco da praia, e a própria praia fica como se fosse uma concha acústica. E tudo que se fala do barco, como tem montanhas no fundo da praia, o som fica muito mais fácil de ser entendido e ouvido. E Jesus fez isso para que toda a multidão pudesse ouvir, para que não fosse simplesmente aqueles que estavam em volta dele comprimindo. Jesus não estava correndo de ser comprimido pelas pessoas. Jesus estava usando uma estratégia para que pudesse falar de uma maneira mais audível, mais sonora, mais pronta para alcançar o coração de todo aquele povo que queria e estava com sede e fome da palavra de Deus. Então era um povo que queria ouvir de Jesus. E eu penso muitas vezes nessa fome e sede do povo de Deus. Porque a pergunta que vem ao meu coração é: quão interessados nós estamos de saciar a fome e a sede daqueles que têm vontade de ouvir a palavra de Deus? A gente está vivendo um momento de igreja, sabe, meus queridos, que é um pouco complicado. Não porque a igreja é complicada, a igreja é bênção, porque é a igreja de Jesus. Mas complicado pela forma como nós temos feito igreja. Porque acaba que a gente às vezes vai na igreja, a gente já ouviu esse tipo de comentário, é como se a gente estivesse indo num restaurante. Então, quando você vai no restaurante, o que você quer ser? O que você quer receber? Você quer ser servido. Você quer ter uma boa refeição, você quer que o garçom te trate bem, você quer que ele seja educado, você quer que ele faça cara boa para você. Porque se você vai no restaurante e você é maltratado, você não volta mais. Se você vai no restaurante e come uma comida ruim, você não volta mais. E a gente aplica isso na igreja. Infelizmente, a gente tem mania de fazer isso. Então, se o louvor não for do jeito que eu queria, não vou voltar mais não. Se a palavra, o pastor, do jeito que ele falou, ele me cutucou muito, eu fiquei incomodado, não volto naquela igreja mais. E a gente começa a estabelecer o que a gente quer receber. Agora, a igreja não é restaurante, meu querido. Primeiro, que quem entende a igreja não vem para ser servido, vem para servir. É totalmente diferente. Então, se você fosse o dono do restaurante, você estaria pensando muito em servir, porque você queria que todos ficassem satisfeitos com aquilo que está sendo oferecido. Na igreja, nós precisamos entender que a nossa mentalidade é a mentalidade de quem está ali para servir ao Deus Todo-Poderoso, ao qual nós cremos e servimos. E quando você serve a Deus, você tem que estar disposto a servir as pessoas.
Então a minha pergunta para você é: quão disposto você está de saciar a fome de quem quer ouvir a palavra de Deus? Que às vezes, sabe o que a gente faz? Vai no culto domingo na minha igreja, porque a gente não tem nem uma condição de nós mesmos saciarmos a fome daqueles que precisam da palavra de Deus, porque a gente não tem intimidade com o Pai. Ali tinha toda uma multidão. Jesus podia muito bem ter falado assim: gente, hoje não está, hoje tem gente demais, estão até me comprimindo aqui, hoje não vai dar, vocês voltam depois, em grupos menores, que a gente vai ver o que a gente faz. Não, Jesus deu um jeito de poder preparar uma situação para que todos pudessem ouvir o que ele ia falar. Todos. Porque Jesus sabia que aquele povo tinha sede, e ele queria saciar a sede e a fome daquelas pessoas. Então, você vive uma vida onde as pessoas querem te ouvir, porque eles sabem que você é de Deus, ou as pessoas nem sabem que você é de Deus. Então a gente precisa mudar um pouco a nossa conscientização do fato de sermos igreja. Nós precisamos ter a noção, o entendimento de que Deus quer falar através de você para as pessoas que estão perto. E foi o que Jesus fez. Jesus então sai ali daquela quantidade de pessoas à sua volta e vai se prepara de uma forma onde ele possa falar melhor para todo o povo. Então, o que ele faz? Ele usa aquilo que tinha diante dele. Então, quando Jesus viu aquele tanto de gente, ele olhou e viu 2 barcos parados na praia, o pessoal lavando as redes. Na hora ele já pensou: vou precisar daquele barco. Quando Jesus alimentou aquelas multidões com 5 pães e 2 peixinhos, o que ele fez? Ele pegou o que ele tinha nas mãos, deu graças ao Pai, multiplicou aquilo lá e serviu 5.000 pessoas. Então Jesus usa aquilo que ele tem nas mãos. Quando ele viu aquele barco, ele falou assim: eu vou usar esse barco, é o que eu tenho aqui, vou afastar da praia e vou conseguir falar para todo mundo, porque essa estratégia funciona. Jesus, então, não perdia tempo em querer fazer as coisas de qualquer jeito. Ele sempre fazia aquilo que era o melhor e usava aquilo que ele tinha nas mãos. Eu quero te falar uma coisa. Sabe o que Jesus tem nas mãos? Quem arrisca? Você. Jesus tem você nas mãos dele e ele quer te usar. A questão é que muitas vezes a gente fala assim: não, Deus, usa outro. Não, usa o pastor, ele está mais acostumado com essas coisas. Não, usa o líder, usa fulano, usa Beltrano. E a última coisa que às vezes a gente quer é deixar Jesus nos usar. Mas eu vou te falar uma coisa: vai ter momentos na sua vida que a única coisa que Jesus vai ter para usar vai ser você. E você querer sair fora disso, você vai perder muito das experiências que Deus quer te dar. Então, deixa Deus te usar. Então, Jesus ali viu aquele barco e falou assim: eu vou usar esse barco. No versículo 3, então, ele faz exatamente isso. Ele entra num dos barcos, ainda cita aqui no texto, que era o barco que era de Simão, que é o Pedro, o apóstolo Pedro. Naquele momento ele ainda não era apóstolo, ele não sabia que Jesus o chamaria. Mas naquele momento ali, Jesus chega para ele e fala: preciso usar seu barco. E Jesus tinha tanta autoridade na forma como ele conversava, que ele não dava nem condições da pessoa falar assim: ah não, Deus, não vai dar não, porque o barco aqui agora nós estamos arrumando, nós estamos dando uma limpadinha, nós usamos ele a noite inteira, está com cheiro de peixe, está sujo. Não, Jesus fala assim: eu preciso usar o seu barco, vem comigo, vamos ali que eu vou, vai lá mais para frente um pouquinho, que eu vou falar para essa multidão. Aquelas pessoas não davam nem tempo de pensar, já saía obedecendo. E então Pedro fez exatamente isso. Jesus entrou no barco que era dele, e ele então se afasta um pouquinho para poder comunicar a palavra de Deus para todo aquele povo. E foi isso que ele fez. E Pedro então leva Jesus aonde ele queria, parou o barco aonde Jesus pediu, e aonde Jesus falou para parar, ele já sentou no barco e começou a falar com toda aquela multidão. Aí no versículo 4, diz que depois que ele usou o que o Pedro tinha, que era aquele barco, ele então dá uma ordem. Então depois de falar para toda aquela multidão, olha que interessante. Jesus pegou o que ele tinha, que era de Pedro, usou aquilo lá para um propósito, e depois que ele usou aquele barco para falar a toda a multidão, o versículo 4 fala: tendo acabado de falar, Jesus acaba de falar então para a multidão, ele para e vira para Pedro. Por quê? Porque ele usou aquilo que Pedro tinha para trabalhar a multidão. Parou? Acabou? Agora, Pedro, vem cá, que agora é com você. Então, toda vez que a gente entende que nós somos algo que Deus pode usar,
Deus vai usar a gente para abençoar as pessoas e depois Deus vai virar para nós e vai falar assim, agora é contigo. Agora eu quero falar com você. Agora eu quero te mostrar do meu poder. Agora eu quero te mostrar do meu amor. Agora eu quero que você experimente algo sublime e maravilhoso que eu tenho para aqueles que me obedecem. Pedro obedeceu. E ao obedecer Jesus, sem saber, ele pensou que naquele momento ele ia obedecer só para que Jesus pudesse falar para a multidão. Mas agora, no versículo 4, Jesus já encerrou com a multidão. Agora é Pedro e Jesus. E olha o que o versículo 4 fala. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vai para onde as águas são mais fundas. E virou para quem estava junto com ele no barco e assim, lance as redes. Eu acho maravilhoso essa disposição de Jesus. Jesus, quando encontra um coração obediente, ele opera e abençoa os outros, e depois ele faz questão de abençoar aquele que foi obediente. Meu querido, você tem sido obediente? Você tem deixado Deus usar? Quando a gente fala usar, às vezes essa palavra parece que fica meio, sabe, é pobre no seu sentido, porque parece que usar é como se você estivesse usurpando alguma coisa. Não, usar é no sentido de fazer com que você seja um instrumento de bênção nas mãos dele, para abençoar pessoas. Então, nesse momento aqui no versículo 4, Jesus então agora fala assim, olha, então agora que eu já abençoei todo mundo ouviu o que eu tinha que falar, eu quero abençoar você, Pedro, porque você me obedeceu. E aí manda Pedro para um lugar um pouquinho mais fundo. Mas o interessante é que no versículo 5, Pedro então traz uma justificativa para Jesus. Ele fala assim, Senhor, está de manhã, nós estamos aqui de manhã, mas o senhor não tem ideia do tanto que nós já trabalhamos a noite toda. Senhor, durante toda a noite, o texto aqui fala a noite inteira, nós fizemos isso. Nós jogamos rede aqui, jogamos de cá. Aqui onde o senhor está mandando jogar, nós jogamos várias vezes. Aqui nesse mar aqui, nós fomos andando e fomos jogando. À noite, 12 horas jogando redes. Senhor, nós estamos cansados. Senhor, nós estamos exaustos. Não dormimos essa noite porque a gente estava trabalhando. Aí nesse momento, sabe, meus queridos, eu fico pensando no que acontece com a gente. Porque aqui algo fantástico acontece. Quantas vezes você teve vontade de falar para Deus, Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou exausto. Já tentei de tudo quanto é jeito e as coisas parecem que não funcionam. Às vezes a gente chega até a petulante e fala assim, o senhor não está nem ouvindo a minha oração. Quantas vezes você já falou, você já pensou isso? Você pode não ter falado. Mas quantas vezes você pensou assim, Deus, por que você não me ouve? Eu estou te pedindo uma coisa, por que o senhor não me responde? Deus, eu estou cansado de ter dores e o senhor não me cura. Eu estou cansado mentalmente de tanto pensar na solução do meu problema e eu não encontro. Quantas noites você já passou, meu querido, esperando algo de Deus que parece que não vem? Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Pedro vivenciou aquele momento tão fantástico? Porque apesar dele estar exausto, apesar de ele ter passado aquela noite inteira tentando, apesar de ele ter vivido toda aquela experiência frustrante, porque eles não pegaram nem um peixinho para poder contar a história. E ele ainda fala para Jesus, Senhor, olha as palavras de Pedro. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Meu querido, eu não sei quanto tempo você tem se esforçado. Eu não sei quanto tempo você está batalhando por alguma coisa diante de Deus. Eu não sei quantas vezes as lágrimas rolaram dos seus olhos porque as coisas estão feias para o seu lado. Mas sabe o que mudou ali a vida de Pedro? Que apesar de ele ter reclamado que a noite inteira ele não pegou nada, ele teve a coragem de dizer, mas porque és tu quem estás dizendo isto, eu vou lançar as redes. Eu quero te trazer uma palavra de ânimo em nome de Jesus. Não interessa quanto tempo você está clamando. Não interessa quão difícil está o que você está vivendo. Não interessa a magnitude dessa sua dificuldade. Faça como Pedro. Olha para Deus e fala assim, Jesus, nós não pegamos nada. Olha, o senhor não tem ideia de tanto tempo que eu estou orando por isso. Mas já que o senhor falou, eu vou te obedecer.
Porque está aí o segredo da gente ver as coisas que, talvez às vezes você não está vendo. Obedeça. A hora que Jesus fala assim, lança a rede, lança a rede. Não tenta convencer Jesus de que a noite inteira não tinha peixe, não vai ser agora que vai ter. Porque é exatamente na hora que a gente obedece que Deus está disposto a mostrar para você que Ele é o Deus dos milagres. Então eu não sei o que você está passando na sua vida, quais são os dramas que você está vivendo, quais são as dificuldades pelas quais você está passando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Crê somente e obedece o que o Espírito Santo está falando. Não foge de Deus, não isola de Deus, pelo contrário, mestre, porque você está falando, eu vou fazer. Porque foi isso que mudou a realidade de Paulo. Quantas vezes você já tentou? Não interessa quantas vezes. Porque em Deus você pode ter tentado 1 ou 1000. Mas quando você estiver disposto a obedecer, você vai ver o milagre acontecendo. Então, você está desanimado? Você está frustrado? Você está estressado? Você está sem rumo? Você não consegue ver a luz do outro lado do túnel? Perdeu o pique, você perdeu a força, o entusiasmo, você perdeu a alegria. Há muito tempo que você está tentando. Olha, quaisquer que sejam essas perguntas que estão no seu coração, quaisquer que sejam as realidades que você está vivendo, eu quero te animar a fazer igual Pedro. Por mais que você tenha argumento, por mais que você consiga convencer até Jesus com seus argumentos, mas depois que você contar os seus argumentos para ele, se é que você quer contar, fala, mas, Senhor, por que o Senhor está falando? Eu quero te obedecer. Porque só na obediência que a gente vai ver as coisas acontecendo. Quando a gente obedece, a disposição do nosso coração de obedecer a Jesus, abre uma porta, escancara uma porta, para que a gente possa ser surpreendido por Deus. E quando Pedro fez isso, ele falou assim, então, Senhor, eu vou lançar a rede. E lançou. E o texto fala que ao fazer isso, as redes pegaram tantos peixes, que o barco não era suficiente. Então a obediência a Cristo traz surpresas às nossas vidas. Eu posso dizer sem medo de errar, Pedro estava tão surpreendido, a coisa foi tão forte, que eu tenho certeza que ele nunca deve ter pego tanto peixe na vida dele, numa pescaria só. Porque ele chegou até, a gente vai ver aqui para frente, que ele chega até a falar o seguinte, Senhor, eu sou pecador, nem chega perto de mim. Ele ficou tão surpreendido com tanto de peixe que está naquela rede. Porque é isso que Deus faz, Deus quer te surpreender, meu amado. Deus quer te surpreender com o que Ele pode fazer por você. Porque às vezes você está pensando assim, já não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, não aguento mais meu pai, não aguento mais meu filho. Seja qual for o seu relacionamento, deixa eu te falar uma coisa. Deus pode mudar essa realidade na sua vida. Deus pode. Estou aguentando meu patrão, não tem gente mais chata do que ele. Deus pode mudar a vida do seu patrão ou a sua, porque às vezes quem está errado é você, não é o patrão. Mas se você estiver disposto a obedecer, tudo isso se torna possível. E a gente começa a ser surpreendido pelo poder de Deus que age e transforma as nossas vidas. E Pedro viu isso. Então, Deus opera um milagre, Deus opera de uma forma tão acima do que a gente pode imaginar, que faz com que a nossa obediência afete até os outros. Olha que interessante. Jesus chamou Pedro, pegou o barco de Pedro, falou para Pedro, Pedro lança as redes. Pegou tanto peixe que Pedro chamou os amigos, que a Bíblia fala que eles eram sócios. Quem que era o sócio de Pedro? João e Tiago, os 2 irmãos que também se tornaram apóstolos. Pedro fala para eles, gente, por favor, vem cá me ajudar. Aí sai o outro barco, que tinham 2, não sei se vocês lembram, lá no começo tinham 2 barcos na praia. O do Pedro já estava dentro d'água, aí o de João e de Tiago vêm para ajudar a pegar os peixes, e os 2 enchem tanto de peixe que ficaram a ponto de afundarem. Agora, olha que interessante, a obediência de Pedro abençoou mais 2 pessoas. Porque essas 2 pessoas que vieram ajudar, João e Tiago, também se tornaram apóstolos, também foram abençoados e também tiveram as suas vidas transformadas. Quando você obedece, querido, você é transformado e passa a ser também canal de bênção na vida dos outros. Como é gostoso a gente ouvir assim, olha, eu conheço a Jesus por causa do César.
Porque um dia o César teve a coragem de falar de Jesus para mim e eu acreditei. Quantas pessoas podem falar a respeito disso para você? Porque às vezes você não está sendo obediente, então você não vai viver experiências. Aí você chega em casa, todo final de dia, depois do expediente difícil, e em vez de ser grato a Deus, você reclama. A coisa mais chata é sentar de lado de uma pessoa que só sabe reclamar. Quem gosta, levanta a mão de sentar do lado de um reclamão. Ninguém gosta. Então a gente tem mania de reclamar. Sabe por quê? Porque a gente não está disposto a ser obediente naquilo que o próprio Deus tem falado aos nossos corações. Porque quando você obedecer, você é abençoado e automaticamente abençoa pessoas. Eu fico pensando no João e Tiago, tipo assim, não, Pedro, que bom que ele disse e chamou a gente para ajudar. Porque a gente não teria vivido essa experiência também. O poder da afetação da obediência. Quem obedece afeta os outros. Aí Pedro fica com medo. Porque no versículo 8 está dizendo, né? Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor. Pedro percebeu a santidade de Jesus de tal forma que pensou, meu Deus, esse homem está no meu barco. Fez o que ele fez, me abençoou de tal forma. Cara, mas eu sou um homem pecador. Como é que eu posso ficar perto no mesmo barco com um homem santo como esse Jesus? Então, quanto mais a gente obedece, mais a gente reconhece quem nós verdadeiramente somos. A gente vê o tanto que a gente é ruim, o tanto que a gente é mau, o tanto que a gente faz coisa que não presta, o tanto que os nossos pensamentos vão longe, o tanto que a gente deseja o mal das pessoas, simplesmente porque as pessoas talvez fizeram alguma coisa contra nós. E se a gente deixar, a nossa mente vai longe. Pedro, ele ficou tão incomodado com aquilo que Jesus estava fazendo, que ele falou assim, Senhor, eu não sou digno de ficar perto do Senhor. Por favor, afasta de mim. Eu acho que se Jesus não saísse do barco, Pedro ia pular desse barco e ir embora. Mas aí Jesus, com aquele amor que lhe é característico, ao invés de ele afastar Pedro porque ele era pecador, ele faz uma declaração. Ele fala, olha Pedro, quando você obedece, né, a dimensão da sua vida muda. Então você é pecador, é como se Jesus estivesse falando, você é pecador sim, Pedro. Mas eu quero te mostrar que a partir da obediência, naquilo que eu te falar, sua vida pode ser transformada totalmente. Pode ser transformada, é isso que eu quero que aconteça com você. Então, Pedro foi transformado nessa realidade. E a transformação que realiza algo, né, naquele, sabe, porque de repente Pedro, João e Tiago tiveram as suas vidas transformadas totalmente naquele momento. Que Jesus olha para eles e fala assim, olha, eu não vou mais, vocês são pescadores, mas nós vamos mudar aqui um propósito. O propósito de vocês até hoje era peixes. O propósito de vocês a partir de hoje vai ser homens. Olha que transformação. Você está disposto a ser transformado? Você continua pensando, não, meu propósito é ganhar dinheiro na minha firma. Não, meu propósito é ser feliz. Não, meu propósito é curtir a vida. Qual que é o seu propósito? Independente do que você talvez queira ou faça, quando a gente entende quem Jesus é e o que ele pode fazer nas nossas vidas, a gente começa a ter os nossos propósitos transformados para melhor. Isso aconteceu com esses homens. Então, pescadores de homem. Deus quer mudar o seu propósito e às vezes você não percebeu isso ainda. Deus quer mudar a sua vida e você não está deixando porque você continua desobediente. E a desobediência nos cega. E porque nós somos cegados pela desobediência, a nossa vida espiritual, que poderia ser totalmente diferente, fica essa vidinha inexpressiva. Fica essa vida, sabe, mascando, parece que tem alguma coisa, fica chiclete. Você mastiga, mas não tem mais doce. Não tem mais sabor. Tem muita gente levando a vida espiritual como se fosse um chiclete mastigado. Deus quer dar sabor à sua vida, meu querido. Deus quer que em todo o tempo você sinta o sabor de viver com Ele. E Pedro, e João, e Tiago tiveram essa graça maravilhosa, essa experiência tremenda. E Deus quer fazer isso na sua vida como quer fazer na minha. Agora, o que a gente tem que se perguntar é, eu vou deixar Deus fazer isso na minha vida? Ou eu vou continuar vivendo esse chiclete sem sabor?
Então, a vida deles foi transformada totalmente. Qual que é a transformação da sua vida? O que está faltando na sua vida para você ter uma experiência maravilhosa com Deus? O que está faltando na sua vida para você ser convidado a andar junto no barco com Jesus? O que está faltando na sua vida para que você possa receber do alto uma unção que desce sobre a sua vida e te transforma? O que está precisando para que você possa entender que Deus quer que nós vivamos uma vida de quebrantamento para que Ele possa agir e operar através de nós? Para que a gente possa entender o significado disso aqui, ó, igreja. Isso aqui não é um lugar, sabe? Porque às vezes a gente está vivendo igreja como se fosse um clube de serviço. Um Lions, não tem nada contra esses clubes de serviço, viu, queridos? Um Rotary, que reúne de tanto em tanto com propósito para fazer alguma coisa. Se a gente vier aqui com o propósito de reunir para fazer alguma coisa, a gente não precisava estar na igreja, a gente podia fazer isso em qualquer outro lugar. Agora, a igreja não é o fato da gente estar junto aqui nesse prédio, a igreja é quando nós, filhos de Deus, nos reunimos entendendo o privilégio que isso significa. O privilégio de saber que quando eu sou igreja, eu obedeço, eu abençoo a igreja. A igreja é abençoada quando eu me disponho a ser abençoado. Isso é a igreja. E eles viveram essa realidade. Então, nós vamos passar para o batismo. Por que a gente batiza? Porque a gente é obediente. O batismo é ensinado na palavra de Deus. Então a gente vai fazer isso aqui, é um momento de alegria, claro, porque o batismo é uma expressão pessoal de uma crença, de algo que a gente crê, que é Deus. Então quando a gente declara a nossa fé em Deus, a palavra de Deus fala para que a gente seja batizado. Então nós vamos passar pelas águas por obediência. Mas quando a gente não obedece, quando a gente não está disposto a obedecer, a gente não está nem ouvindo Deus, a gente não sabe nem o que Deus está falando, porque a nossa vida está tão corrida que a gente não tem nem tempo para escutar Deus, a gente começa a viver uma vida miserável. Miserável. Qualquer pessoa que chegar e falar assim, pastor, minha vida está miserável, não precisa nem pensar o que está acontecendo. Não está ouvindo Deus, porque senão a sua vida não seria miserável, meu querido. Nós precisamos deixar o Espírito Santo soprar para que a gente viva a intensidade do que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer encher o nosso barco de peixe e a gente não quer nem dar o nosso barco para Ele. Ele quer fazer com que as nossas redes possam até rasgar e nós estamos guardando as redes no armário para que Deus não veja que a gente tem rede. Ele quer fazer com que a coisa aconteça e a gente está no meio da multidão. É preferível que a gente fique escondido no meio da multidão e deixa a multidão comprimir Jesus. Mas a gente está lá no meio assim, sem se responsabilizar por alguma coisa. E a gente vai levando a vida desse jeito. Sabe quantas experiências você vai ter com Deus? Nenhuma. Disponha a sua vida diante de Deus a obedecer. Porque aí você vai ter experiência. Às vezes a gente está trabalhando feito doido, igual o Pedro passou a noite toda pescando, tentando pescar. Passa uma noite toda jogando rede, puxando rede, jogando rede, puxando rede, para você ver. Você não vai aguentar. Tanto trabalho braçal que isso significa. Pedro fez isso a noite inteira. E ele poderia falar para Jesus, Jesus não tem nem força para jogar a rede mais. Meus braços estão doendo, que você nem imagina como é que está. Mas graças a Deus Pedro falou assim, Senhor, mas é porque o Senhor que está falando, eu vou fazer isso. Então se você não está tendo experiência com Jesus, é porque você não está ouvindo o chamado dele, você não está deixando ele usar a sua vida. Você não está deixando ele agir através de você. Você sempre vai ter uma desculpa. Você sempre vai ter um argumento. Você sempre vai ter um álibi. E a culpa nunca vai ser sua. Mas deixa eu falar uma coisa. Se você não está tendo experiências com Deus, a culpa é totalmente sua. Não tem como fugir disso. Independente da sua idade. Independente do tempo que você tem de igreja. Independente do tanto que você acha que você é espiritual. Se você não está tendo experiência com Deus, é porque você não está disposto a obedecer ao chamado dele. Então, eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a se deixar ser usado pelo Pai. Amém? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos.
Eu queria que você mesmo pudesse falar para Jesus agora. Que situação que você está? Se Jesus pedisse o seu barco agora. Ah, não tenho barco. É figurativo. Se Deus perguntar alguma coisa sua agora, você está disposto a dar? Se fosse o seu barco que estivesse ali na praia, e Jesus quisesse falar com a multidão e falasse, ô fulano, me empresta seu barco ali, nós vamos ali para frente um pouquinho, que eu quero falar a esse povo. Você daria o seu barco? Então, em oração aí no seu lugar, meu querido. Eu quero te desafiar, porque não adianta a gente vir escutar uma mensagem aqui dentro da igreja e sair do mesmo jeito. Quando a gente faz um apelo na igreja, o apelo tem apenas o sentido de te desafiar. Porque quando a gente faz um desafio, quando a gente aceita um desafio, e algumas pessoas veem que a gente aceitou o desafio, a gente acaba tendo um pouco mais de compromisso com o próprio desafio que a gente aceitou. E eu quero desafiar isso mesmo. Eu quero te falar o seguinte. Quão disposto você está de se deixar ser usado por Deus e obedecê-lo? Independente de quanto tempo você está pescando ou tentando pescar. Independente de quão cansado você esteja. Eu quero desafiar a ter experiências com Deus. Se você quer aceitar esse desafio, eu queria te pedir para você ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre a sua vida a disposição do seu coração de mudar a sua realidade. Para que dessa forma você possa ter experiências com Deus que talvez você não esteja tendo. Para que você possa ter experiências talvez que você nunca tenha vivido. Porque Deus quer fazer. Se não está acontecendo, não é porque Deus te esqueceu. É porque você não está se dispondo nas mãos dele. Amém, meu querido? Feche seus olhos aí. Eu queria que você orasse primeiro com Deus. Pode orar aí no silêncio do seu coração. Mas que você pudesse falar para Deus, Deus, eu quero ter experiência com o Senhor. Eu quero ter minha vida transformada, mudada na tua presença. Porque é isso que conta. Porque é isso que vai ser o motivo de transformação no seu dia a dia. Aleluia. Obrigado, Deus. Pai, obrigado porque o Senhor é tão bondoso, que a mais simples coisa que nós podemos colocar nas mãos do Senhor, o Senhor transforma, multiplica, opera e faz milagres. O Senhor conhece aqui, Deus, a realidade de cada um de nós. O Senhor conhece perfeitamente o que cada um de nós está vivendo. As nossas aflições, as nossas limitações. Pai, os nossos sonhos, os nossos pesadelos. O Senhor conhece os nossos sucessos e os nossos fracassos. O Senhor conhece, ó Pai, as nossas dores. O Senhor conhece os nossos desânimos, as nossas apatias. O Senhor sabe, ó Deus, quantas vezes a gente reclama porque tentou a noite inteira e não conseguiu nada. Pai, mas eu quero declarar em nome de Jesus que cada um desses meus irmãos que estão em pé, mesmo que a noite inteira eles tentaram, cansaram, ficaram fadigados, ficaram exaustos, mas eu quero declarar, Pai amado, que a hora que o Senhor falar alguma coisa ao coração deles, eu quero declarar que eles vão ouvir e vão se dispor a obedecer. Porque é o Pai, nessa obediência que a vida deles serão transformados. O Senhor vai operar um milagre. Pai, vai vir peixe que eles nunca viram nas suas vidas. Cada peixe vai ser uma bênção que o Senhor vai derramar. Faça isso, Pai, no coração de cada um dos meus queridos, nos nossos corações. Para que assim, ó Deus amado, nós possamos ter as nossas vidas transformadas. E uma vez abençoados, nos tornemos abençoadores, porque muita gente vai ser abençoada pelas experiências que nós mesmos vamos viver com o Senhor. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, seja assim sobre a vida de cada um desses meus queridos. Eu declaro em nome de Jesus
transformação de vida para cada um dos meus irmãos, porque eles se disporão nas mãos do Senhor a serem obedientes. Faz isso, Pai amado, eu te peço. É a nossa oração diante do Senhor, que o Senhor mude a realidade de cada um dos meus irmãos, porque eles querem obedecer o Senhor. Seja assim, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Estou muito feliz, meus queridos, de saber que você tem a disposição de ser transformado, porque isso vai significar tanto, não só na sua vida, como na vida daqueles que você ama. Pode se assentar, queridos. Na vida daqueles que você ama, na vida daqueles que Deus vai colocar à sua volta, pela simples disposição do seu coração de servir e obedecer. Amém? Pode ser um amém melhor, não pode? Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora nós vamos passar para a festa. O quê? Ah, tá bom. Antes de passar para a festa, porque a gente vai estar terminando o nosso culto online aqui também. Aqueles que estão nos assistindo, que Deus te abençoe. Viu, meu querido, também, que você que está aí na sua casa, nos assistindo pelo canal do YouTube. Mas antes da gente, então, nós estamos despedindo aqui no culto online. E eu queria convidar, antes da gente passar para o batismo em si, aqueles irmãos que vieram preparados para ofertar, trazer os seus dízimos, as suas ofertas, por favor.